Muito bom dia a todos vocês que estão chegando, que estão assistindo essa live, tanto no TikTok quanto no YouTube. Quem estiver vendo no YouTube não vai saber, né? Que hoje, mas eu vou avisar, 20/7, 20/7, que data incrível, segunda-feira. Hoje é um dia especial. Muito bom. Quem está assistindo aqui pelo TikTok, beleza. Quem está assistindo pelo YouTube, depois de algum tempo eu coloco os vídeos no YouTube. E vamos que vamos. Hoje é um dia incrível, é um dia 20/7, aniversário da minha mãe. Se ela estivesse aqui com a gente, ela estaria fazendo 72 anos. Que legal, data incrível, data maravilhosa. E vocês que estão assistindo aqui no TikTok ao vivo, participa que hoje tá incrível, hoje tá muito legal. A Tânia já tá por aqui, Fernanda, Isabelle, Carliane, turma chegando aí, estando com a gente. Chega porque a reflexão dessa semana tá muito legal. E a palavra da semana, a gente vai trabalhar essa palavra que é constância. E a gente tem 3 pontos que a gente busca durante a semana. Segunda a gente vai falando, terça, quarta, quinta e sexta, a gente vai trazendo essa ideia do que é constância, como que a gente tem que trabalhar a constância na nossa vida. E para começar, a gente já traz a grande pergunta. Então, já venho aqui direto para vocês a grande pergunta: por que tantas pessoas começam cheias de entusiasmo, mas poucas permanecem até o fim? Essa é a grande pergunta que a gente pensa na nossa vida, quando a gente vê as pessoas. Por que as pessoas começam com tanto entusiasmo, mas poucas permanecem até o final? Olha que interessante. Olha que legal. Ponto 2. A lei da consciência. Tem uma lei da consciência que remete à palavra constância, que traz uma ideia do que é a constância. O que transforma a sua vida não é o que você faz de vez em quando. Presta atenção nisso. É o que você continua fazendo quando ninguém está olhando. Sabe aquela coisinha que você vai fazendo todo dia e desanima? Essa é a lei da consciência. Que muitas pessoas não veem, que não te traz aparentemente benefício. Oi, Nicolas! Não, eu sou estudante também. E aqui é um bate-papo, meu irmão. Só vem junto que é legal. A gente traz aqui uma informação, a gente fala de consciência e principalmente o nome da nossa reunião é Engenharia da Consciência. E cada semana tem uma palavra. Essa semana aqui, a palavra é constância. Então a gente vai trazer informações, trazer um contexto para a gente desenrolar. E o terceiro ponto da palavra constância, que é da nossa semana, é o inimigo invisível. O inimigo invisível da constância é a inconsistência. Inconsistência. Então pega seu café, que o conteúdo de hoje já vai começar. Todo dia eu trago um título, um versículo de poder, o despertar da consciência, o ponto de virada, conclusão e tarefa. Isso em 20 minutos. É bem curto, só que é só insights. O tema de hoje é: a gente vai descobrindo o que é constância na vida. E hoje a gente vai
O entusiasmo começa, a constância constrói. Mas é interessante que a gente trazendo essa informação, a gente vai tendo percepções das coisas da vida. A gente vai tendo percepções do que a gente precisa levar. Então, se você quiser, pode chamar o seu amigo, mandar esse material lá nos grupos de WhatsApp, falar, participa, que o negócio é transformador. O entusiasmo começa, a constância constrói. Olha aí, pesado. E tem um versículo de poder, a gente traz do nosso manual da vida. Quem participa todo dia aqui com a gente já sabe o que é o manual da vida. Em Mateus 24:13 fala bem assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então no manual tem todo o conteúdo aqui, mas aqui a gente traz com uma informação diferente, uma linguagem diferente. Eu tenho certeza que você vai gostar. E todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 7h20, 7h30, a gente traz esse conteúdo aqui. Então, é para você. Vamos nessa? Pegou o café? Tânia, já tá com o café na mão? Fala para mim. Tá com o café na mão? Então a gente já vai. Aí, ó, falando, a Roberta chegando, a Neia já tá aqui, eu nem a vi. A Neia já fazendo barulho. Eu já tenho um apelido para você, viu, Neia? Se você estiver aqui, eu já tenho um apelido para você. Se ela estiver aqui, Tânia, a Neia já tem o apelido. Eu vi um vídeo da Neia, a Neia foi vereadora. Agora eu vou chamar ela de vereadora. Ela faz barulho, ela chega. Só não sei se ela está aqui. Mas vamos lá. Despertar da consciência. Hoje nós estamos falando aqui, ó, que o entusiasmo começa, a constância constrói. Fala, Pedrão, meu irmão. Olha o despertar. Começar nunca foi o maior desafio. Na academia, todo janeiro está cheio. Nos livros, quase todo mundo lê o primeiro capítulo. Olha que interessante. Nos negócios, as primeiras ideias nunca falham. O problema aparece quando o novo deixa de ser novo. Essa frase aqui, ó, é forte. O problema aparece quando o novo deixa de ser novo. O que acontece? A emoção diminui e o reconhecimento demora. Aquela expectativa que a gente tinha não chega. Mas a gente se empolga, Pedrão. O início, a gente tá empolgado. A gente tá com... E a gente faz tudo. É interessante que quando cai, é nesse momento que muita gente conclui que perdeu a motivação. Mas o interessante é que no começo a gente faz as coisas e faz com garra. Depois a gente começa a boicotar. Ah, mas isso aqui não dá muito certo, então eu não vou fazer essa parte, a parte 2. Ah, eu vou pular a 3, que tá tudo tranquilo. Não dá certo mesmo, tranquilo. Se eu pensasse aqui, essa live já não teria. Principalmente porque hoje na internet só fala de milhões de seguidores, milhões de audiência, 1000 pessoas ao vivo. Não é isso? Se a gente fosse pensar nessa modelagem, estaríamos assim. E vocês hoje não estariam aqui, porque desde o ano passado eu faço essa live. Foi mudando um pouquinho, né, o formato dela, foi mudando um pouquinho o jeito dela, mas tá fazendo mais de um ano, eu acredito. E tá tudo bem, vamos fazer todos os dias, vocês estão aqui, é incrível.
E o ponto de virada, olha que interessante aqui, ó, para vocês perceberem. Obrigado, Roberta. Para vocês perceberem o ponto de virada. E falar de constância é muito importante. Ó, Júlia mesmo. Bom dia, Júlia. Júlia, já faço essa live há mais de um ano. Olha a importância da constância. E aonde vai chegar essa live? Eu não sei, eu nem imagino. Tá tudo certo. Mas falando sobre isso, que começar nunca é o maior desafio. Na academia, todo janeiro está cheio. Quando pego o livro, quase todo mundo lê o primeiro capítulo. Nos negócios, no início, as ideias nunca falham. O problema aparece quando o novo deixa de ser novo. Quando a emoção diminui, quando o reconhecimento demora, e é nesse momento que muita gente conclui que perdeu a motivação. O ponto de virada, talvez você nunca tenha precisado de mais motivação. Talvez tenha acreditado que a motivação era o combustível da mudança, mas ela nunca foi. Motivação acende o motor, constância mantém a viagem. Motivação acende o motor, constância mantém a viagem. Quem depende da vontade vive recomeçando. Olha isso aqui. Quem depende da vontade vive recomeçando. Quem aprende a permanecer continua avançando, mesmo nos dias comuns. Olha como que é forte isso aqui. Hoje é uma segunda-feira. Faz mais de um ano que eu faço essa live. Nós temos 7 pessoas aqui ao vivo. Algumas pessoas vão ver, 8 agora, olha lá. Algumas pessoas vão ver no YouTube e tá tudo certo. Tá tudo certo. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que é também. Alguma coisa pode acontecer com você e isso vai me deixar super feliz. Alguma mudança pode acontecer com você e isso vai me deixar muito feliz. E tá tudo certo. Normalmente, quando me mandam aí, ó, é isso aí. Bom dia, bom dia. É essa corrente do bem, Roberta. É show de bola. É que a nossa informação aqui não é tanta brincadeira, não é tanto entretenimento, né? Isso aqui é legal, é um bate-papo, é uma reflexão forte. Mas que nem nós estamos falando, a nossa palavra da semana é constância. E aí eu consigo trazer, né, a minha informação. Faz mais de um ano que eu faço essa live. Faz mais de um ano. E para mim tá tudo bem. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã, vou fazer quarta, quinta, sexta e semana que vem. Só não farei mais essa live se Deus não quiser que eu faça. Tá tudo certo. Mas isso é constância, é você colocar ela na rotina e se ela encaixou na sua rotina é continuar. Boa, Tânia. E continuar. E continuar. Ainda mais que você percebe que isso é bem, isso faz sentido. Continuar. É a frase da Dory lá do Procurando Nemo, né? Continue a nadar. E é isso que a gente faz. E olha que aqui ainda, eu não sei nem o que vai acontecer. Não sei nem o que vai acontecer. Normalmente, quando eu falo que eu faço essa live, a primeira coisa que as pessoas falam, mas o que você ganha? Aí eu falo, eu treino minha oratória. As pessoas se assustam. Porque quem faz live, ele quer uma recompensa imediata. Pô, mas você está ganhando alguma coisa? Estou ganhando oratória. Estou treinando minha oratória. Tá? Para mim tá maravilhoso. Cada dia falando melhor, cada dia se expressando melhor, cada dia
tendo mais conteúdo. Leio. Oi, Sil, bom dia. Leio uma página por dia, porque isso aqui é uma página do conteúdo que eu faço. Futuramente eu posso lançar um livro. Pode ser? Com esses conteúdos. Pode ser, que tem bastante. Mas só vamos, né? Só vamos. E tá tudo certo. Tá da hora. E continua, continua, continua. E aqui no nosso tema de hoje, a gente fala isso. Talvez você acredite que precisa de mais motivação. Talvez você tenha acreditado que a motivação era o combustível da mudança. Ela nunca foi. Motivação só acende o motor. A gente tem que saber essa informação. Temos que estar ligado. Entendeu, Roberta? E tá maravilhoso. Por isso que eu falei, para mim é maravilhoso. A contribuição é até melhor do que minha oratória. Bom dia, Maria! Para mim é até a melhor. Quando as pessoas falam para mim no particular, o feedback, cada vez eu ganhei 1 milhão. A gente se preocupa muito quando a gente fala de números com a gente. E quando a gente é genuíno e preocupa com o próximo, isso aí é maravilhoso. Pior que eu vi um texto de um cara... Putz, eu acho que eu vi ontem. Que legal. Do Clóvis de Barros, filho. Ele foi fazer uma palestra. Olha como é interessante isso, viu? Olha essa história. E tava o John Nash. Se vocês não sabem quem é o John Nash, é aquele filme que o mesmo ator do Gladiador fez, que ele é um matemático que vê pessoas. Você lembra desse filme? Uma Mente Brilhante? É o cara. E o Clóvis de Barros Filhos encontrou esse cara numa palestra. E aí o John Nash... Então, ele encontrou o John Nash. É aquele filme que o matemático, lá na faculdade, ele começa a desenhar os cálculos no vidro, e aí ele ganhou já o Nobel, e aí eles se encontraram. E o John Nash falou para ele, antes eu queria só sobre mim. Ganhei Nobel, fiz isso, tal, tive todo o reconhecimento. Mas quando, olha essa história que nós estamos falando sobre isso aqui, ó. Mas quando eu ajudo uma pessoa, porque ele ajudou o Clóvis de Barros nessa palestra. Foi a primeira palestra do Clóvis de Barros. E aí ele ficou com medo. Foi um aluno dele que chamou, que o pai dele era um cara bacana e tal. E o John Nash falou, quando eu ajudo a pessoa, eu consigo ascender a pessoa, isso para mim é melhor do que o Nobel. Olha que louco. E é isso que eu tava falando aqui com a Roberta. Entendeu, Roberta? E muitas vezes é mais... Não, quando ele falou, eu falei, putz, grila. Porque o Clóvis de Barros estava nervoso, tinha brigado, tinha 8.000 pessoas, né? E ele, o que eu vou falar? Foi de um dia para o outro que chamou ele, acho que foi no Sírio Libanês, alguma coisa do Sírio Libanês, e um aluno de um bambambam lá do Sírio Libanês chamou ele, que é um filho do cara lá. Na verdade, é aluno do Clóvis e filho do bambambam. E aí, ele falou, o John Nash, o cara ganhou Nobel, tem um filme sobre ele, né? Com os maiores atores do mundo. E ele falou, isso me faz continuar. Guarulhos, São Paulo, Jota.
casado 25 anos, feliz com o casamento. Já estou deixando aqui o currículo, tá? Então é muito interessante essa constância de ajudar. Isso acende a gente muito. Isso fortalece muito. É muito legal, Maria. É muito legal. E hoje a gente falou sobre isso, que o entusiasmo começa, a constância constrói. A constância vai fazendo a gente dar sempre o próximo passo. É muito legal isso. Então, a gente vai ter a tarefa aqui, hoje é só analisar. Hoje é análise das nossas informações. A gente já sabe que a gente começa muitas coisas, mas a continuidade é difícil. E é difícil mesmo. Uma das coisas é que a gente tem que ter um porquê muito grande. A gente tem que ter esse porquê muito, muito, muito aceso. A gente precisa. Senão a gente vai deixando esfriando, caindo. Eu, pela minha história, que eu percebo, eu sou bem resiliente. Isso as pessoas falam para mim. Com certeza, Maria. Continuidade é. A gente começa a 1000 e depois começa. Mas a gente precisa ter essa percepção. A vida é de constância e nesse mundo imediático, né? Tudo é para ontem. A gente precisa ter constância a longo prazo. E é frustrante e a gente continua. Com certeza. Com certeza. Mas olha que interessante a conclusão do nosso bate-papo. Uma vida sólida não é construída por dias extraordinários. Uma vida sólida não é construída por dias extraordinários. É construída pela fidelidade aos dias comuns. Quando você é fiel aos dias comuns e continua investindo tempo, continua dando o próximo passo, continua, é aí que está a construção. E é legal a gente mudar. Eu não vou falar nada, porque eu tenho medo de dar spoiler das próximas semanas. Mas nesse momento que você quer desistir, é que você tem que lembrar e falar, é isso que é a construção. Eu não estou vendo, mas é aqui que está tendo a construção. É aqui que está tendo a subida. Um dia de cada vez. Obrigado, Maria. E a tarefa de hoje é a seguinte. Pergunte a si mesmo. Isso é importante. Em qual área da minha vida eu vivo recomeçando? Quando o que eu realmente preciso é permanecer. Em que área da minha vida eu vivo recomeçando? Quando eu realmente preciso permanecer. Que área eu preciso ter permanência? Eu sei a minha. Não precisa contar aqui para nós. Eu sei a minha. A minha é uma luta minha, mas eu venço. Já criei uma estratégia. Eu vou abrir até o jogo com vocês aqui.
Eu consegui muito tempo, mas tem que ser mais. O meu é exercício físico. E eu vou começar hoje, porque eu faço um dia, deixo dois. Eu faço picado, mas eu faço. Melhor do que zero. Mas eu vou pegar mais firme. Eu vou pegar mais firme. Deixa alarme. Faça a estratégia que você precisa. Certo? Tamo junto? É isso mesmo? E uma coisa que eu estou fazendo e eu quero fazer essa semana toda, olha que interessante. Eu vou fazer um jejum. E não é o cristão, porque o cristão ele não pode contar, né? Ficar se vangloriando. O meu é um jejum por fazer jejum. Eu vou comer à noite e não vou tomar café da manhã. Hoje mesmo eu só estou tomando um cafezinho, que é água, né? Como eu não tomo açúcar, e aí eu só vou almoçar. Aí é brabo. Ontem eu. O último que eu me alimentei. É, mais ou menos. Mais ou menos. Umas 7 horas. Normalmente eu já faço, né? Porque eu costumo me alimentar às 7 da noite, 6h30, 7 horas. E aí eu fico até às 8 horas do outro dia. Normal. Por fazer. O jejum, sabe o que é mais importante? Eu acredito. Isso aí é crença minha, né? As pessoas fazem para emagrecer, é muito bom, saúde, parada toda. Eu é para fortalecer minha mente. Toda vez que me dá fome, eu falo, eu entendo o porquê eu estou fazendo jejum. E quem faz o jejum, quem é cristão, é para isso também. Toda vez que dá fome, você se reconecta com o seu eu e com Deus, e aí você fala com Deus, e aí tem uma conversa interna. Mas para mim é tranquilo também, viu? Eu quero ainda fazer um jejum de 3 dias. Ainda eu vou fazer. Vou me preparar. Vai chegar o momento e vocês vão saber. Entendeu? É isso, Maria. Mas eu acho que isso aí é o mais importante, Maria. Quando a gente começa, tem vezes, eu faço muitas. Ah, eu não gosto de usar esses títulos, não, Sil. O pessoal fica fazendo isso aí fica proclamando. Aí eu vou ler a palavra e Jesus fala assim, ó, faça, quando você fizer para Deus, né, faça. O pessoal está fazendo o contrário. O que ele falou no Sermão do Monte, o pessoal fazendo o contrário. Mas está tudo bem. Cada um na sua pegada, né? E eu acho que Deus criou o jejum para nós, é para nos fortalecer. Eu faço de doce, eu fico 30 dias sem doce. Tem vezes 40, eu ponho uma data, que nem hoje é dia 20, falo até dia 10, até dia 15, até dia tanto, eu não vou comer nada de doce, nada. Aí eu vou embora. E do nada eu faço, tipo, você acorda agora, puf. Um dia a gente faz todo mundo junto. Limpar o organismo. Só alimentação boa, sem doce. Um dia eu combino com vocês aqui, a gente faz até um grupo. É muito bom. O começo é terrível. Quando eu tirei açúcar da minha vida, fala, Gabriela. Não, eu faço muito doido assim. Eu começo,
Legal, Roberta. Mas eu acredito nisso, Roberta, porque é uma luta contra uma coisa que a gente gosta, né? Um doce, por exemplo, e tal. Eu consegui tirar muita coisa, né? Açúcar mesmo, meus cafés, suco eu não tomo mais, muita coisa. Eu tava muito inchado, tava muito cerveja, Coca-Cola, cortei tudo. Isso aí é uma pancada no nosso organismo. E aí, mais doce, né? Claro, come um bolo, come um. Mas quando eu faço isso é legal, porque você fica mais forte. A gente se tornou pessoas muito fracas. Estamos falando de constância aqui. A gente se tornou pessoas muito fracas. Ah, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Assisto alguns filmes antigamente e falo, caramba, imagina viver essa loucura, mano. Era punk, né? E a gente hoje não consegue. Então eu falo que precisamos. Boa, Sil. Eu gosto dessa, Roberta. Gosto dessa, de fortalecer, principalmente nós aqui. Você vai ver que muitas coisas na nossa vida, quando você começa a fortalecer a mente, por isso que eu acredito, o pessoal que entra na banheira de gelo, ah, é que por causa disso. Não, é tudo errado, é sempre fortalecer a mente. Claro que, em umas decisões importantes da vida, ele vai estar mais fortalecido do que os outros, né? Tem até um cara que eu sigo aí que é bem hypado e ele é da área empresarial, né, que é a minha área profissional. Ele entra tal, ele faz um textinho, putz, é muito louco. Então, a gente precisa, eu acredito nisso, que a gente precisa fortalecer a nossa mente. Eu acho que todas essas coisas aí fortalecem a nossa mente, a nossa alma. Eu acredito também que a alma é ligada à mente, conforme a Maria falou, porque isso fortalece a nossa constância. Isso está tudo ligado com o tema de hoje. Fortalece a nossa constância. A gente fica mais forte, a gente fica mais suportando os desafios da vida. Eu acho que está tudo ligado. Então essas coisinhas vai fortalecendo. Eu sempre tive meio que isso comigo. Certo? Tamo junto? É isso mesmo? Já passamos a tarefa. Eu também. Já vamos finalizar. Até 7h30, Alcil. Gente, para finalizar, o nosso decreto, para quem não conhece o nosso decreto, também é para fortalecer a nossa mente. É tudo sobre a mente, gente. Tudo que eu vou voltando vai fazer assim, mente. Mente. Mentalidade. O decreto, na verdade, é treinar a mente, né? Todos os dias a gente fala palavras que fortalecem a nossa visão. Porque quando a mente está fortalecida, a nossa visão, a gente vai enxergar o que a mente está fortalecida. Então, eu faço um decreto. Eu decreto que hoje o meu dia vai ser um dia incrível, conectado com Jesus Cristo, de aprendizado, amor, paz, felicidade, prosperidade, aprendizados, vitórias. Então, faça isso também. Vai lá no banheiro, no quarto, tranca, quietinho, e fala para você, fala hoje, sempre quando for sair, conecta com Deus e fala, Deus, hoje vai ser um dia incrível, vai ser um dia de aprendizado. Por que eu falo decreto? Porque a gente começa a decretar, a gente não tem dúvida. Para fortalecer a mente mesmo. É para isso mesmo, fortalecer a mente, fortalecer a mente. Isso aí, Maria! De incrível, transformador, abençoado, conectado com Deus, muitas vitórias, amor, paz, aprendizado. E aí vai o que você quer para você. Escreva. Pô, você esqueceu alguma coisa? Escreva, leia. Está decretado, tal, 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 tal.
Vai ser muito bom. Tamo junto? É isso mesmo? Nossa reflexão aqui, nosso bate-papo de manhã é rápido. É pra gente só dar aquele gazão. E ó, Roberta, e os demais, né? Todos os dias aí, segunda a sexta, 7 horas. E essa semana a gente vai falar de constância. Então, esteja com a gente. Maria já é da casa, Tânia já é da casa, tem uma turma que é da casa aí. Convida os amigos, né? Vamos espalhar esse corrente do bem. Fala, vamos participar aí da reflexão. É coisa rápida. Pode ser no carro, pode ser no ônibus, pode ser lá no escritório. Eu não sei se pode, está de manhã, como que tá. Põe o fonezinho. Dá um jeito, né, Maria? Dá um jeito. Top? Turma, valeu, um beijo no coração. Não, é rápido, tem que ser aqui, ó. É como se fosse a nossa reunião da manhã. Participo de uma reunião da manhã. Né? A gente tem que falar, ó, eu participo de uma reuniãozinha, coisa rapidinha, só para pegar um insight aqui e vazar pro dia, enfrentar o dia. Boa, boa, turma. Beijo no coração e amanhã, ó, vejo você aqui.